Olá, Essência. Hoje eu vou contar uma experiência que eu tive de vida muito interessante, para mim, obviamente, e talvez vá interessar para alguém também. Se interessar, que bom. Se não, passa adiante, que há de ter outras experiências mais interessantes. Mas quando eu pensei em contar a experiência, eu fiquei um pouco nervosa, eu confesso. E aí eu não sei bem porquê, mas talvez por ter voltado lá atrás e, sei lá, de repente algo me deixou nervosa vendo tudo aquilo, talvez ansiosa, nervosa. Ansiosa não acredito, mas de repente aquilo mexeu mais comigo do que eu possa ter pensado. E, e hoje, né, já com a cabeça mais fria, já hoje sem tanto ego e muito mais validando as minhas experiências como ser encaminhada, hoje talvez eu veja um valor maior do que vi na época. Seria natural, né? É natural porque no meio da experiência a gente não vê todo o valor dela, vê quando passa. Mas se ficar um vídeo muito longo, eu corto o vídeo, eu paro o vídeo e sigo num próximo. Então, eu falo de essência para essência, não de ego para ego. E eu espero, sinceramente, sem me contar como exemplo disso ou daquilo, não. Talvez apenas como exemplo de quem conseguiu vencer a si mesmo. Porque isso é o que eu me enxergo, né? Eu sou para mim alguém que venceu a si mesmo. E isso para mim é muito interessante. Quando há uns anos atrás, eu vou deixar claro, no século XX, eu fiz faculdade de letras, amo o português. Eu fiz faculdade de letras e comecei com 20 anos. Eu não tinha, como é que a gente diz? Eu não tinha um pinto para dar água. Muito escassa a vida, em termos materiais, muito escassa. Eu comecei a fazer a faculdade paga, eu pagava por mês, na época era semestral, a gente pagava por mês, pagava matrícula e 6 meses, né? Ia pagando mensalmente. Eu arrumei um trabalho num cartório na minha cidade, em Porto Alegre. Arrumei um trabalho e eu ganhava um salário mínimo e meio. Eu pagava em torno de 600 e poucos reais, 600 eu acho, por mês de faculdade. E na época a gente tinha os vales, vale transporte, né? Vale transporte é passagem escolar chamava. Vale transporte é o que nós recebemos da empresa hoje. E nós não tínhamos isso. Era apenas o desconto do INSS, INPS na época, sei lá. E não tínhamos isso. Regalias assim, não tínhamos. E o salário era pouco. Um salário mínimo e meio para tudo que eu queria fazer era pouco. Então eu conseguia pagar a faculdade, um salário mínimo e meio era, eu não me lembro se era 1.000 ou 1.500 reais. Eu comprava as passagens todas para o mês inteiro, eu pegava 4 conduções por dia, porque eu ia de manhã cedo para o centro da cidade onde eu trabalhava, e depois eu pegava um ônibus até a faculdade, outro até um pedaço e outro até em casa. Então eu comprava as passagens para o mês inteiro, sobrava pouquinha coisa, não dava para mim almoçar.
No início, uma semana assim, eu levei algum almoço, alguma coisa que minha mãe fazia, eu coloquei num pote, eu colocava num pote e levava. Mas nós não tínhamos, nós, os funcionários do cartório, nós não tínhamos onde comer, porque fechava o cartório 11h30 e abria 1h30. Então eu não tinha para onde ir, não podia gastar passagem, não podia ir em casa almoçar, não tinha como, era muita passagem e aí não dava. Então eu ficava sentada na escada do prédio, esperando ali, e eu comia o que eu levava, mas ficou ruim porque era muito gelado. E eu ficava sentada ali comendo naquela escada do prédio ali e tal. Aí eu desisti de levar porque não dava, a comida ficava gelada, ficava horrível. Aí depois eu acho que de uns 2 anos, eu acho que eu estava trabalhando, 1 ano e pouco, o dono do cartório resolveu então deixar o cartório aberto ao meio-dia. Mas aí eu já não levava mais almoço e ele fornecia erva para chimarrão. Tinha ali à vontade erva para chimarrão. Então eu passava tomando chimarrão, trabalhando e tomando chimarrão. Eu pegava às 8h30 da manhã e largava às 6 da tarde, saía, era no centro, pegava o ônibus e ia para minha faculdade, que quase que atravessava a cidade, era bem longe. Tinha minhas aulas, enfim, e depois, quando terminava, 10 para as 11, eu ia a pé, porque ela funcionava, no início ela funcionava num outro prédio, e depois é que ela foi para a sede dela. E quando ela funcionava nesse outro prédio, eu caminhava, eu acho que uns 600 metros, assim, até o ônibus. E era uma rua, ela ainda é assim, uma rua de pedras no chão, né? Aquelas pedras, não era asfalto, e era árvores pelos dois lados. Residências, apenas residência, não tinha ponto comercial. E a gente caminhava para lá, ia em direção a uma avenida principal onde eu pegava o ônibus para ir para casa. E ali era muito escuro. E eu sempre fui muito medrosa. Eu ia dizer um palavrão, mas vou dizer, eu era muito cagona. Sempre fui. Nunca escondi isso de ninguém. Eu tinha muito medo. Tinha medo de andar sozinha na rua, de noite principalmente. E eu caminhava aquilo sozinha, sempre olhando para trás, com medo que eu estivesse sendo seguida. Inverno e verão, com chuva ou não, eu usava uma alpargata. Para quem conhece, a sola de corda e ela é de lona em cima. Eu gosto muito de alpargata. Mas na época, e ela quando molha fica dura, é corda mesmo, então ela fica dura. E ela parece que é um salto de sapato. Então eu pegava a chuva até chegar no ônibus e aí fazia barulho aquele salto, né? Aquela sola fazia barulho na calçada e eu estava sempre querendo caminhar na ponta dos pés para que ninguém me ouvisse, para que ninguém me visse, até porque as residências não me... Se eu gritasse, não ia ter ninguém para me atender, eles não iam ouvir. É tudo bem, é uma rua muito bonita, arborizada, mas muito estranha. E eu passei 1 ano e pouco, depois eles aprontaram a sede e a gente foi para lá. E eu não tinha dinheiro para pegar uma condução, eu não tinha dinheiro para fazer um lanche, eu não tinha dinheiro para almoçar. A minha escolha estava feita, eu queria pagar a faculdade, queria concluir meu curso. Então de manhã, quando eu saía, antes de ir para o trabalho, eu sempre gostei muito de um cafezinho preto. Um pretinho básico. E eu tomava um café preto com pão, manteiga e chimia, porque eu gosto de chimia, doce, geleia, né? Gosto no pão. E era o que eu tomava. E eu ia-me embora para o trabalho, passava o dia trabalhando, eu gostava de trabalhar, adorava trabalhar, e eu trabalhava meio-dia. Eu não tinha nada para fazer também, eu ia trabalhar. Trabalhava meio-dia, 6 horas eu encerrava minhas atividades, ia para a faculdade, voltava, chegava em casa, saía 10 para as 11, chegava em casa 11h30, por aí. E aí às vezes eu jantava, às vezes eu não comia nada, às vezes eu fazia um lanchinho, mas eu já estava tão cansada de ter passado fome o dia inteiro,
que eu já não queria mais nem comer. Mas o pouquinho de troquinho que sobrava para mim, eu pensava, bom, esse mês eu vou comprar uma blusa. Aí então eu pagava aquela blusa. No outro mês, depois que eu pagava aquela blusa, eu pensava, bom, agora eu acho que eu preciso de um tênis. Eu fiz a minha faculdade inteira com um tênis e uma alpargata. E assim eu fiz a minha faculdade. Quando eu podia, que eu pegava os trocos, comprava verdura, legume para levar para casa para os meus pais. E estava tudo certo. Eu ficava feliz com aquilo. Eu estava colaborando em casa, aquilo me trazia uma alegria imensa. E eu fiz a faculdade e eu tinha, na época, eu tinha inglês, 1 ano de inglês na faculdade, de letras. E como eu me atrasava, porque eu saía meio tarde do trabalho até entrar na faculdade, eu me atrasava, eu perdi. Conversei com a professora, que era a minha as primeiras professoras dos primeiros horários, das primeiras aulas, eu conversei com elas e disse que eu ia me atrasar sempre 15 minutos, porque eu chegava, a chamada já tinha sido feita. E eu me atrasava aqueles 15 minutos e quando chegou no final do semestre, eu havia rodado, havia perdido aquelas cadeiras. E eu ainda conversei, eu disse, poxa, mas eu expliquei, eu não sei de nada disso, não me lembro disso e pronto. Então eu tive que deixar essas cadeiras para fazer no final do curso, para não interromper a caminhada. E foi o meu primeiro gosto amargo da história que eu tive, porque eu esperava da professora uma compreensão, porque eu entrava na aula 15 minutos atrasada, mas eu não tive esse tipo de compreensão dela. Ela achou por bem que não estava na hora, ignorou o que eu falei com ela e tal, e ficou assim mesmo. Bom, e eu segui, fui fazendo a minha faculdade normalmente, mas eu vou ter que parar o vídeo e continuo no próximo, porque a gente já está com 12 minutos, vai acabar se tornando enfadonho esse relato e não é o que eu quero. Obrigada por esse momento, no próximo a gente continua.